Boa noite, todo mundo, tudo bem? Nós vamos começar mais uma live aqui pelo Instagram da Serena Consultoria, né? Sempre discutindo aí a pauta dos direitos da criança e do adolescente. E hoje a gente vai fazer uma live tendo como pauta aí o mês da visibilidade lésbica, né? Então, agradecer a todo mundo que está aí. Vocês vão conhecer nossa convidada maravilhosa. Estou só esperando ela entrar. Então, para quem não sabe, né, dia 29 de agosto é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. E aí a gente vai fazer uma pauta hoje, né, com uma pessoa muito querida, sobre esse tema para discutir como que isso, o que isso tem a ver mesmo com a política da criança e do adolescente, né? Assim, é muito importante a gente pautar essas pautas que parecem que não estão tão interligadas, né, com a pauta da criança e do adolescente, mas estão, né? Assim, então acho que isso é muito importante a gente sempre trazer na baila. Esperando a nossa Priscila entrar, né? Na hora que ela entrar aí, a gente convida ela para participar aqui com a gente. Priscila. Então, eu queria dizer para vocês que eu acho que essas pautas, que são, digamos assim, pautas negligenciadas assim na política da criança e adolescente, são pautas que a gente precisa sempre abrir espaços para ela, né? E a gente vê que a gente foca muito em determinados pontos da discussão da criança e adolescente e deixa outros que são tão importantes assim para trás. Estou vendo o pessoal chegando, Isabela falando que estava só esperando a live. Que bom, tomara que você goste. Eu adoro a minha convidada, que ela é um amor de pessoa. E tem uma militância super legal nessa pauta. Rodrigo, se você estiver aí, dá uma cutucada na Priscila, porque eu tô vendo que ela ainda não entrou. E eu acho que é importante, né, sim, pra gente poder aproveitar o tempinho, que o Instagram não é muito, assim, flexível para essas coisas, né? Ele é super pontual. Dá uma cutucada na Pri, Diego, se você conseguir. Então, eu vou, já que a Priscila não entra, eu vou fazer uma outra pauta aqui com vocês rapidinho, porque em agosto também a gente comemora o Dia do Psicólogo, né? Inclusive amanhã. Então, deixar aqui, né, sempre registrado minha profunda admiração por esses profissionais, que inclusive é a minha categoria de profissão, né? Assim, que em muito colaboram tanto na pauta da criança como na construção das políticas públicas, né, nas pautas de acesso aos direitos humanos de uma forma geral. É uma profissão aí que trabalha diretamente imbricada com a discussão de direitos humanos, de garantia de direitos, de acesso a direitos, né, assim, no reconhecimento do sujeito, no fortalecimento do sujeito, né, na escuta, para que esse sujeito possa desenvolver da melhor forma possível suas potencialidades. Então, acho também, né, que é importante a gente deixar aqui nossos parabéns para essa profissão. Deixa eu dar uma fuçada aqui. Gelton, dia 13 foi dia das economistas e dos economistas. Parabéns, porque vocês, os bons economistas, que tem uns que adoram fazer umas bobagens por aí, mas eles são super importantes, né, assim, para colaborar numa construção numa construção de sociedade mais... Minha lindeza. Macaé entrou, Paulinha entrou. Macaé é um dos meus alvos para a gente conversar. Boa noite! Boa noite!
Eu estava aqui ansiosa te esperando. Problemas técnicos por aqui. Eu sei como é que é isso. Nesse tempo, né, de tecnologia, o que mais tem na vida da gente é problema técnico. Problema técnico e Sim. problema de infraestrutura local, sabe? Tipo cachorro latino, furadeira, ambulância. Isso também tem muito aqui, né, ultimamente. Ô, Pri, a gente já estava aqui há um tempinho conversando, e aí eu vou já rapidinho introduzir aqui a nossa conversa. Eu já falei aqui um pouquinho que hoje, nós estamos hoje fazendo uma conversa e tendo em vista que dia 29 é Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, né? Sim, e aí para a gente vai conversar um pouco como que isso impacta numa discussão da política para criança e adolescente. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu acho que é primordial que você se apresente, né? Assim, você fale quem é você, minha convidada maravilhosa. E aí eu já queria te agradecer, falar que eu estou super feliz, tanto da sua participação aqui, quanto da participação da Brejo. E aí também que você falasse um pouquinho do que é a Brejo das Sapas, para as pessoas que não conhecem. Então, boa noite novamente. Eu sou Priscila Thomas, mulher, negra, lésbica, periférica. Acho que é importante a gente falar também desse lugar, né, que a gente vem. E tô aí na caminhada com a Brejo das Sapas, né? O que é a Brejo das Sapas? É um coletivo de mulheres e homem. Tem um homem, nós somos um coletivo misto, LGBT. E a gente tá resistindo na Savassi, né? Região nobre de Belo Horizonte, que pra gente é um desafio estar nesse lugar, né? Dito da burguesia, um lugar dito de pessoas brancas. Então, a Breja é uma casa no qual a gente desenvolve atividades, rodas de conversa, nós temos atendimento psicológico, pensando também nessa saúde, né, da nossa população e da população em geral. E a gente discute também esses direitos em geral. Criança, adolescente, mulheres, lésbica. Nossa pauta é com as pessoas lésbicas, nosso carro-chefe, mas aí a gente vai puxando os outros também. Estamos aí, já tem um tempinho que nós estamos nessa caminhada, dialogando, para trazer, né, quem somos, tendo em vista da nossa invisibilidade para a sociedade. Então, a Brejo, ela existe para dizer que nós estamos aí existindo, fazendo a luta e tal. E aí, falando da Brejo também, é importante falar de como a gente nos mantém vivos, né? A Brejo é uma casa gerida por nós mesmos, assim, quando falo nós, nesse momento, assim, o grupo gestor, né, que é a Mariana, Joseli, Rodrigo e eu. Então, a gente, para se manter, nós temos atualmente uma lojinha que a gente vende os nossos produtinhos, inclusive, olha aqui o nosso produtinho. Ah, E, gente, vocês são muito finas. e aí a gente, para se manter assim, né, pagar água, luz, a gente tem essa lojinha atualmente online, nós vamos começar a divulgar ela. Nesse momento de pandemia, nós estamos passando, né, por esses atropelamentos da pandemia e tal. Estamos seguindo com as nossas atividades todas de forma online, com a ajuda de várias pessoas. A gente já distribuiu cesta básicas os 3 meses passados, né? Distribuímos cesta básica para a população LGBT, tendo em vista que existem inúmeros programas para a população, mas quando a gente fala do nosso público, ele fica a desejar. Parece que não existe um programa no qual fala também de todos esses nossos direitos, né? E é isso, a casa de uma forma bem sucinta, é essa nossa existência. Ô, Pri, você falou uma coisa legal, né? Assim,
quando você fala assim, tem um monte de ação acontecendo, né, um monte de gente, mas aí quando fala do nosso público, parece que a gente está invisível, né? Assim, eu acho que isso que é uma importância da gente dizer para as pessoas por que, que a gente tem um dia da visibilidade lésbica, um dia do orgulho LGBTQIA+, um dia, né, que as pessoas às vezes acham que é redundância, que é mimimi, né? Assim, queria que a gente conversasse um pouquinho do quão importante é a gente ter essas datas para que a gente possa trazer na pauta, na discussão do coletivo, para os outros espaços, que não são só o espaço da militância lésbica, por exemplo, né? Essa discussão da visibilidade lésbica. Assim. Queria que você contasse assim, um pouquinho da importância desse dia para o pessoal também. Então, Celinha, assim, eu vou começar assim um pouquinho antes desse dia. Antes desse dia chegar, né? Porque ele é importante para a gente por inúmeras questões, mas antes dele, assim, o que é essa visibilidade, né? Porque antes dessa visibilidade, nós passamos pela invisibilidade, né? Nós não somos vistos, até mesmo nesse processo, muitas das vezes, do nascer mesmo. A sociedade entende que todas as pessoas têm que nascer e prevalecer numa sociedade heteronormativa. Dizendo dessa heteronormatividade tóxica, né? Que a gente tem que viver e prevalecer nela. E por muito tempo, até mesmo falando de mim assim, eu vivi nessa heteronormatividade. Porque ela é imposta. Ela é imposta pra gente, assim. Então, por muito tempo, eu vivi nessa heteronormatividade e eu mesmo me invisibilizei por um grande período da minha vida. Até eu compreender quem eu era, né? Quem é esse sujeito que sente atração por mulheres, que não se entende nesse lugar heteronormatividade compulsória. E aí essa luta, ela vem... A primeira luta é a interna, né? Aí a gente vem da luta interna, que passa por todos esses processos, que acabam explicando também um pouquinho da importância dessa data. Porque quando essa data foi pensada em 1996, ela é pensada dizendo desse lugar assim, olha, gente, a gente existe, a gente está aqui e a gente está cansada de não poder amar, de não poder estar, de não poder existir, né? E é importante ressaltar, sim, que essa data é uma vitória para a gente, dizendo assim, olha, existem pessoas lésbicas, nós existimos, nós resistimos, nós construímos famílias, porque não, né? Vai... Ele deu uma travadinha. Travou para vocês também ou travou só para mim, gente? Quem puder dar uma... Priscila, você está me escutando? Acho que não, né? Será que foi só aqui comigo? A Lisa, assim, travou para vocês também? Ah, ela caiu. Travou para todo mundo aí, ela caiu, tá vendo? Que boniteza. Deixa eu chamar ela de novo. Gente, os problemas técnicos tecnológicos, não tem muito jeito. A Priscila caiu, vou chamar ela de novo aqui para ver se ela consegue entrar. Porque a gente estava bem no meio da nossa conversa. Pode ser que tenha dado algum problema com a internet no lugar que ela está. E ela estava bem contando para a gente a importância desse debate da visibilidade, né? Assim, que é reconhecer a existência, né? Assim, que é trazer a pauta aí, né? No apoio do reconhecimento de que essas pessoas existem. Ai, tô chamando, a Priscila não está subindo. Nós estamos só aguardando.
E ó, tô achando que deu algum problema aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Agora eu aceito. Pri, eu te chamei. Acho que a gente fez esse movimento assim, ó. Ah, Voltei. voltou. Não, Travou gente, e tem aí que ser eu assim. caí. Então, você estava Então, falando da importância do dia, dessa coisa, né, de visibilidade, desse processo também que o dia traz com relação a essa discussão, né, da visibilidade e desse processo aí de se reconhecer também nesse lugar, né, assim, que não é tão fácil, né? sim, Então, é falando nesse lugar assim, né? Que quando perguntam assim, por que é importante essa data? Essa data é importante até mesmo para marcar uma história mesmo. Assim. Nós estamos aí na luta, nós existimos, resistimos diariamente. Os nossos corpos, eles estão sendo atacados por amar. Então, assim, essa luta é importante por isso, para dizer, gente, a gente não vai deixar de amar. O que a gente está dizendo aqui é de direito mesmo, direito de amar, que é o que a gente sempre prega, que todas as pessoas pregam dessa liberdade de amar. E quando diz desse amor lésbico, como é que fica? Como é que fica essa mesma liberdade de amar? É nesse lugar, assim. Pri, eu sempre acho que essas datas, elas não são pautas que só, nesse caso, por exemplo, que só as lésbicas fazem, né? Assim, acho que essa discussão, esse reconhecimento dessa data, dessa luta, desses sujeitos, precisa ser de todo mundo, né? Assim, eu acho que a pauta é parte dessa discussão da visibilidade, lembrar ao restante da sociedade que a gente tem uma pluralidade de sujeitos com os quais a gente convive, né? Assim, quando você fala dessa coisa da heteronormatividade, é porque a gente não vive numa sociedade onde só tem pessoas heterossexuais, e da mesma forma que só tem homens que ficam com mulheres e mulheres que ficam com homens, e a sociedade não é só isso, né? Assim, ela é Uhum. muito mais possibilidades, né? Acho que as pautas da visibilidade, as datas, né, elas têm muito a ver com essa discussão da pluralidade, né? Assim, do reconhecimento da diversidade, dos diversos sujeitos que circulam aí em sociedade, né? Assim, e aí eu acho que eu queria aproveitar esse gancho para a gente já começar conversando um pouco assim, por que que a gente está fazendo uma pauta de visibilidade lésbica num perfil que conversa direitos de criança e adolescente? E aí eu vou aproveitar, o Rodrigo deixou aqui uma pergunta para nós, que é assim, por que que o movimento da infância tem tanta dificuldade de debater as pautas relacionadas, né, à população LGBTQIA+. Assim, eu queria que a gente conversasse um pouco, entrasse por aí um pouquinho. Eu queria que você falasse, porque senão eu vou falar igual o povo na chuva. Então, Celinha, pensando um pouco nisso, a gente parte de um lugar assim, que é tabu conversar com crianças e adolescentes sobre sexualidade. A gente começa nesse lugar, assim. É muito complicado você ter um diálogo tranquilo com uma criança e adolescente sobre sexualidade, principalmente nesse momento atual da vida que a gente se encontra. Isso já é uma agravante para a gente. E entender que é importante dialogar. E muitas das vezes, essa ausência do diálogo, a gente até nega informação para essa criança e para esse adolescente. É. Que está previsto por lei, direito de formação, informação, e a gente nega para essa criança e adolescente. E muitas das vezes a gente. O que a gente acaba fazendo? Aí quando eu falo a gente, é adulto mesmo. O que a gente acaba fazendo com a criança e com o adolescente, principalmente com uma criança? A gente acaba dizendo que esse sujeito, qualquer coisa que ele fizer, a gente vai dar gênero para essas coisas.
E não é assim. E a gente começa lá na primeira infância, quando a gente começa a selecionar cores e brinquedos. E brincadeiras. E brincadeiras. Ali a gente já começa, assim, uma tensão louca com essa criança e com esse adolescente. Porque para criança menina, digamos assim, né? Dita quando nasce, tem um órgão genital feminino e tal, essas coisas todas. A gente olha esse sujeito e já fala assim, olha, é rosa, é boneca, que eu brinco muito, que aí a gente já libera para esse sujeito o kit escravo. Para esse sujeito menino. É mais ou menos, né? Assim. Aí já libera. Bonequinha, fogãozinho, telefone e fala que a menina, tipo, nossa, é por isso que a mulher sabe fazer mil e uma coisa. Não, gente, a gente não sabe fazer mil e uma coisa. Nos treinaram a vida inteira assim. Coloca o telefone aqui, segura a boneca aqui, mexe aqui com a comidinha, uma coisa terrível. Enquanto isso, nós liberamos para os meninos a destreza. Que é, libera o carrinho e o menino já aprende, ó, colocar o carrinho, fazer uma manobra muito louca no espaço desse tamanho. Que isso também a gente não consegue. E aí, qualquer momento que esse sujeito foge disso que eu estou dizendo, que é caixinha de menino e caixinha de menino, a gente começa a tratar esse sujeito de uma forma falando da identidade de gênero desse sujeito. Tipo, esse menino vai ser uma menina quando crescer. Esse menino é verdinho, essa menina é sapatão. E a gente acaba ignorando o sujeito como processo de desenvolvimento do mesmo. Assim. E essas observações, elas são pejorativas, né? Porque eu acho que é importante a gente dizer, né? Que quando você está dizendo isso assim, é quando a gente fala, esse menino chora demais, esse menino vai ser viado, né? O jeito que essa menina brinca aí vai virar sapatão. Assim. Isso não são intervenções assim, positivas de reconhecimento, né? Porque podiam ser, não é assim? Se a gente estivesse falando de uma sociedade que de fato aceitasse a pluralidade dos seus sujeitos, já estaria discutindo. Isso não seria um problema, né? Só que o que eu acho é porque quando a gente fala isso também, a gente está nomeando pejorativamente, né, os viados e os sapatões, que é o outro problema, né, eu também acho. Exatamente. E até mesmo assim, a gente faz isso dessa forma pejorativa como se fosse mesmo, né? Isso que você fala, como se fosse algo ruim. Assim, gente, e como se fosse escolha, porque as pessoas tendem a acreditar que ser gay, ser lésbica, ser uma pessoa trans, tal, são meras escolhas. Isso não são escolhas, nós somos condicionados. Eu nasci sendo lésbica. A questão é que eu me reconheci ao longo da minha vida. Mas o meu nascimento, como eu vim crescendo, isso não tem nada a ver com brinquedo, porque até mesmo eu nunca gostei de ficar brincando de bola, de carrinho, nunca gostei. No entanto, tô aí, ó, lésbica de carteirinha, tudo bem, seja o que Deus quiser. E isso não tem nada a ver com o que eu fiz na minha infância. E é a parte que é a construção é a minha aceitação. Eu me aceitar. Mas do jeito que eu vim, é a minha nascença. Eu fui condicionada a ser uma mulher lésbica. Aí eu brinco quando... mas isso é escolha. Gente, a gente escolhe que roupa eu vou vestir. Isso eu escolho. Isso eu consigo escolher. Mas ninguém tem escolhe... várias lá no guarda-roupa, né? Um tanto no guarda-roupa. E aí você fala, hoje eu tô nessa vibe aqui de vestir azul de bolinha. E aí você escolhe. Né? Exatamente. Mas com quem eu vou sentir atração, meu desejo sexual, isso não é uma escolha. Eu posso escolher com quem eu vou caminhar. Mas em relação a gênero, eu não consigo me identificar que eu vou escolher. Até mesmo porque, assim, bem tranquila mesmo, se fosse assim, a gente teria resolvido um tanto de questões de processos dolorosos mesmo na vida da gente. Escolhe. Então, eu vou escolher não sofrer isso aqui mais. Eu vou escolher poder andar dessa forma e tranquilamente. A gente fala que a gente não escolhe o caminho mais difícil, nem o caminho mais doloroso, né? Então...
Ô, Pri, mas eu acho que fazer uma discussão sobre pauta da visibilidade lésbica e política da infância tem outros pontos que eu acho também que são importantes, né? Assim, primeiro, que é o reconhecimento que existem outros sujeitos, né? Assim, com outras trajetórias. E isso é um dado. Estou dizendo isso por quê? Porque a gente precisa, pensando a educação infantil das crianças, né, pensando o processo de socialização das crianças, naturalizar essas outras trajetórias, né? Assim, então, discutir com elas que, sim, existem mulheres lésbicas, existem homens gays, né? Mas existem, e isso é assim, né? Existem mulheres que namoram mulheres, mulheres que amam mulheres, e isso não é um problema, né? Assim, então, acho que discutir uma pauta da visibilidade lésbica também é discutir na política da infância um processo educativo de respeito às outras pessoas, independente, né? Assim, se essas pessoas são hétero, ou se elas são lésbicas, ou se elas são gays, ou se elas são trans, ou se elas são... E eu vejo que isso não é uma coisa muito tranquila, assim, né? Assim, acho que a gente acaba também, às vezes, achando que discutir essa pauta com a criança é um negócio, ou com o adolescente é um negócio, assim, né? É muito difícil. E não é, né? Nós estamos fazendo uma pauta aqui que é uma pauta do respeito, né? Assim, do reconhecimento do outro sujeito enquanto um sujeito que está aí, que tem todos os seus direitos, que deve estar circulando na sociedade, e que a gente precisa respeitar e precisa incorporar, e precisa naturalizar, e precisa trazer isso para dentro das nossas discussões, né? Assim, porque isso tem outras implicações nas vidas de crianças e adolescentes, né? Assim, tem essa discussão aí que a gente vai ter crianças e adolescentes que vão se reconhecer lésbicas em algum momento da trajetória, e a gente precisa acolhê-las. Mas a gente pode ter crianças e adolescentes que vão ser criadas por casais lésbicos. Sim, isso que é um ponto importantíssimo, assim. E também não é só a criação ser criada, vai conviver também por famílias, né? A família tem, por exemplo, na minha família, é eu, a minha irmã, minha sobrinha, é uma parada gay mesmo, assim. E vou me convidar, então, para a próxima festa. literalmente uma parada gay. E como é que a gente dialoga até mesmo com as crianças, assim, porque às vezes a gente tem uma mania terrível de oferecer para a criança mais do que ela pede. Isso. Porque falando de criança, pedagogicamente falando, se uma criança pergunta algo, ela só quer saber daquela resposta. Ela não quer um contexto histórico. Naquele momento, não. E a gente quer contextualizar. E a gente quer dizer, não, é isso e aquilo. E muitas das vezes a gente acaba também distanciando essa criança, esse adolescente dessa realidade, porque é uma realidade, nós existimos. Estamos aí, somos mães, somos filhas, somos tias, porque também tem as mulheres lésbicas que têm filhos, que constituem famílias, que geram crianças, porque é isso, né? Ser lésbica não tem nada a ver com não poder gerar uma criança, porque para gerar uma criança precisa de um útero. E aí a gente precisa entender isso também. Porque as perguntas vêm, como é que você vai ter um filho? Gente, útero. Tendo ele, faço o menino, acabou. Tem várias opções para esse caminho. Exatamente. Então, é pensar nesse lugar até mesmo para essa criança. Aí quando eu falo da criança, filha de uma lésbica, de uma mulher lésbica, filha de um casal lésbico, a gente acaba empoderando essa criança mesmo. Porque lá fora é mais cruel. A criança e a adolescente que não ainda tiveram esse diálogo e que não tem pessoas abertas para esse diálogo, elas acabam fazendo o que a maioria da sociedade faz, né? Tipo, ela vai expulsando essa outra criança que já tem esse entendimento. Quando eu falo, tô dizendo essas duas crianças, porque
eu acabo convivendo com essas duas crianças, né? As crianças da minha família que convivem com a parada gay e as outras crianças no qual eu trabalho que não convivem com a parada gay, né? Que aí com... E aí elas, É as engraçado crianças porque... que não, você está dizendo que as crianças que não, com quem a gente não discute, né, essa pauta, não faz não naturaliza essa discussão, acabam também não turmando, não socializando, elas acabam sendo, né, assim, vítimas de preconceito, né, Pri, assim. E como que é cruel isso. Deixa eu só aproveitar que eu falei que tá cheio de gente que a gente conhece. Russo mandou um abraço para nós, Flavinha, que era da Amas, mandou um beijo pra gente aqui também. Beijo, Agradecer galera. aí o pessoal que tá entrando, cheio de gente de um monte de lugar. Tem gente aqui do Vale do Aço, tem gente do Nordeste aqui conversando com a gente. Você tá podendo, hein, Pri? Não vou até esconder. Impressionante. Essa mulherada é maravilhosa, eu acho. Tá uma delícia isso aqui. Então, igual eu estava falando, né, Celinha? Pouco antes de começar, eu estava conversando com a minha irmã e é exatamente sobre isso, assim, tipo, que a gente acaba sendo privilegiada. Quando eu falo assim, a minha família tem essa parada gay, eu me sinto privilegiada. Porque as perguntas das crianças são diferentes das crianças que eu trabalho, dando aula. Porque as perguntas deles são imediatas. Tipo assim, olha, eu lembro que a minha sobrinha, quando ela estava menorzinha, ela perguntou assim, tava eu, a Jo e a Mari, aí ela perguntou assim, ô tia, por que a tia Jo chama a Mari de amor? Eu falei, uai, porque na época elas namoravam. Eu falei, porque elas são namoradas. Ah, então elas são igual a minha mãe e do meu pai? Eu falei, igualzinho. Só que elas são namoradas delas, né? A mãe do seu pai é deles, é isso aí, Brasil. E ali a gente acabou com esse diálogo. Tipo, não existe mais o que informar. Em outro momento que ela vem perguntar, dizer nesse lugar, olha, as pessoas se amam. Elas podem se amar. Isso é uma questão das pessoas. Ela pode amar quem ela quiser, desde que isso não vai afetar outras pessoas. Mas elas se amam, e é isso. Porque até mesmo a gente precisa trabalhar, quando eu falo de trabalhar a sexualidade com criança e com adolescente, principalmente com criança, a gente precisa aprender a levar essas coisas para um lúdico. Porque a criança ela vai aprender no lúdico. E não é tipo, não é nada disso, kit gay. Não é kit nada não, gente, é kit vida. Kit vida, nós estamos falando de kit vida. Kit básico de sobrevivência, respeito, não é? Sim. Cuidado, tolerância, é kit básico de acolhida, é kit básico de vida, gente. Exatamente isso, assim. E pensando nisso tudo, que é importante eu vejo a importância da gente levantar essa pauta com a criança e com o adolescente. E até mesmo para quando esse sujeito, porque temos, né, como você traz mesmo, temos crianças e adolescentes que são lésbicas, são gays, que futuramente eles vão se entender nesse lugar, né? É importante a gente levantar essa pauta para que eles não sofram mais tudo que a gente já sofreu. Eu acho que já deu, né? Acho que o que eu sofri não precisa de, sei lá, minha sobrinha sofrer. O que minha irmã sofreu não precisava que eu sofresse. Ela já sofreu, ela é mais velha do que eu, e ela sofreu. E a gente tem que começar a tentar vencer essas pautas e fazer uma caminhada mais leve assim mesmo. E pensando em direitos mesmo. Acho que você falou, acho que você fez um resumão, assim. Eu acho que é isso, assim, acho que esse debate, a gente tem que trazer ele de uma forma mais leve. A Fabiana está falando aqui que você foi no ponto. Às vezes a gente quer responder demais às crianças, a gente quer, enquanto adulto, né, vem tanta caraminhola na cabeça com determinadas perguntas,
que a gente acaba atropelando a informação das crianças, né? Assim, o que as crianças de fato estão querendo saber. Eu acho que uma boa forma da gente começar essa discussão do reconhecimento, né, dessas pautas todas, aí, da pauta LGBTQIA+, remetendo um pouco o que o Diego estava falando, é trazer isso de uma forma um pouco mais leve, né? Acho que a gente tem que pensar isso, e aí, né, vamos lembrar, né, gente, eu sou uma mulher hétero, né, a princípio, até hoje na vida, né, porque é isso, né, a gente tem, quando a gente relembra que a sexualidade também vai mudando no decorrer da vida, a gente vai despressionando essa obrigação de ter que responder por um lugar, seja ele dentro da heteronormatividade ou fora. Mas isso, né, Pri, de ser um pouco mais leve com a tratativa disso com as crianças, né? Hoje as pessoas, o discurso, quando a gente fala de educação sexual, e eu, você e uma série de outras pessoas que estão conversando aqui com a gente, já passou em algum momento por uma trajetória de militar em movimentos de prevenção à violência sexual, e aí nós estamos falando de violência sexual como a gente viveu recentemente com o caso do Espírito Santo, essas coisas das atrocidades, né, que os dados de violência são alarmantes no Brasil, mas que essa é uma discussão que ela pode ser feita e ela deve ser feita em diversos níveis. E eu fico pensando que com criança tem esses muitos lugares que a pauta vai, né, que a pauta da visibilidade lésbica vai entrando na nossa vida, com as pessoas que a gente convive, nos lugares que a gente frequenta, não é? Assim, com as pessoas com quem essas crianças vão conviver, as crianças que essas crianças convivem, que convivem com outras pessoas, né? E a gente, às vezes, quer muito... É muito limitador o pensamento, né? Assim, de estigmatizar, ou o pensamento de isolar, né? Assim, acho que a pauta que eu, pensando assim, enquanto mulher lésbica, e eu queria que você falasse um pouco disso, é dizer assim, eu acho que tem uma discussão que tem que ser feita com as crianças, que é do respeito e da acolhida. Do respeito e da acolhida. Isso vale para os dois lados, né? As crianças respeitarem essas pessoas, e a gente que é adulto conseguir ser capaz de respeitar e acolher essas crianças, né? Assim, se elas estiverem nesse caminho. Como é que a gente fala isso, Pri? Porque a gente não vai falar que é uma escolha, né? Assim, nesse processo de reconhecimento, acho que pode ser uma... Sim. Eu acho que é isso, processo de reconhecimento, né? A gente está aprendendo, todo mundo, né? Assim, como é que a gente... É um processo, né? A gente tem que estar aberto para aprender, gente. Para aprender e para se reinventar nesse processo, né? Porque a gente tem que fazer malabares todos os dias. Para estar com essas crianças, com esses adolescentes, para estar com nós mesmos, assim. E quando você traz também, Celinha, esse lugar de, tipo assim, trabalhar esse respeito, trabalhar essa empatia com o outro, né? Pensar quem é o outro e as suas limitações, o outro e as suas questões. De que forma a gente pode trabalhar isso com criança e como adolescente. E aí, com a criança, eu acredito que ainda é um caminho mais tranquilo, mesmo. Assim, sendo pedagoga no momento, eu acredito que a criança é um caminho mais tranquilo. Porque é um sujeito que é isso, né? Ele te faz a pergunta, ele quer aquela resposta e pronto. O adolescente, ele quer te questionar. Ele vai te trazer questionamentos o tempo inteiro. E até mesmo, dependendo de quem é esse adolescente, ele já vem com um histórico. Quando chega na adolescência, para você trabalhar esse histórico, né, de vida que ele já tem, é um pouco mais complicado. Eu trabalho com adolescente diretamente ainda, né? E quantas vezes eu tive que omitir sobre a minha identidade sexual? E não porque eu quis omitir apenas, mas sim que é pensando também nesse lugar, também a gente tem que pensar nesse lugar de segurança. Em que momento eu consigo falar com esse adolescente, quem é esse sujeito e como esse adolescente vai receber esse sujeito. Porque aqui a gente está falando de criança e adolescente,
Mas criança é um público, adolescente é um outro público. Então, a gente tem que falar desse público também em determinado momento na vida, em momentos. Tipo, olha, eu vou falar agora de criança e vou falar agora de adolescente. É isso. Quando eu vou falar para uma criança, eu acho muito mais tranquilo dialogar com essa criança. Até mesmo pelo processo de desenvolvimento intelectual dessa criança. Nós estamos trabalhando na formação desse desenvolvimento. Não estou dizendo que o do adolescente já está formado, porque ele também está nesse processo. Só que ele já tem uma caminhada maior. E que essa caminhada, automaticamente, ela vai influenciar nesse pensar dele, nessa gingada dele, né? Tipo, eu lembro que para eu dialogar com os meus adolescentes sobre identidade de gênero, sobre ser gay, ser lésbico, ser uma pessoa trans, né? Que temos as pessoas trans e tal. Nossa, tem que suar. Tem que suar até você conseguir chegar no momento do diálogo e dizer assim, porque aí você vai no cativar. Você precisa primeiro cativar esse sujeito, falando de adolescente. Até eu chegar a cativar, eu já ouvi tantas coisas, tantos insultos, tantas homofobias veladas, que... E aí, eu, enquanto sujeito educador, eu vou ter que me educar para ouvir tudo isso, assimilar, para depois ter uma resposta. E essa resposta, ela vem no afeto. O adolescente, a gente vai vencer ele no afeto. Que aí chega um determinado momento, que é o que eu faço muito com os meus adolescentes, que eu vou dialogar de novo essa pauta, porque essa pauta, para mim, ela não vence com esse adolescente enquanto eu não falo de quem eu sou. Então, se ela vai demorar 2 anos com esse sujeito, eu vou dialogar com ele 2 anos, até o dia que eu me sentir segura para dizer para esse adolescente, tá, entendi. Você está falando que lésbica é isso, isso e isso é falta de um homem. É falta de isso e daquilo, porque isso é uma das coisas que os adolescentes falam muito. Ok, entendi. E se eu disser que eu sou lésbica? Aí o menino já vem, tipo, não, mas você, professora, olha como você é. Você não é, não é? Eu falei, então, mas eu sou. Tá aqui, ó, minha companheira. E aí, o que a gente faz com isso? E aí eu começo a desconstruir com esse sujeito. A pensar aquilo que ele já construiu na mente dele, que ser lésbica é a ausência de um macho, que às vezes eles falam macho pensando num pênis mesmo. Tipo, eu vou falar macho, mas pensando num falo. Tipo, olha, tem que ter isso. Porque tá bem construidinho dentro da heteronormatividade, né? E assim, só consegue ver ou foi educado, né? Assim, dentro só dessa estrutura. É aquilo, né? Assim, a nossa possibilidade de mulher é assim. Não dá para ser mulher de outro jeito, né? Sim, se a gente é mulher, a gente gosta de homem. Não dá para ser mulher e gostar de outras coisas. De outro jeito. E o que eu vejo como... o que eu vejo como opção, vou dizer assim, como opção de trabalho para pensando no adolescente, é embarcar na desconstrução. Porque ele já está construído um pouco. E essa construção dele, ela vai limitar o seu acesso. Mas aí quando você trabalha na desconstrução dele, sem negar quem é esse sujeito, e invade com afeto, você chega. Você chega. Tipo assim, porque ainda ele não tá fechado. E aí quando ele fala assim, então eu te respeito. Não, peraí. Aí não vale. Se você me respeita apenas, eu não vale. Aí eu não quero. Então, com essa ideia, muito tranquila com os meninos, assim. Não quero. Se for só pra mim, pode ficar pra você, então. Porque eu preciso pra mim, pra minha irmã, pra minha amiga. Pro geral, eu preciso pro mundo. Eu preciso que... A gente quer construir uma cultura do respeito, né? Da acolhida. E o afeto, sim, de fato, é muito revolucionário, né? Como essa ferramenta aí. E é isso, assim, para dialogar principalmente a respeito da homoafetividade, a gente precisa vir nessa linha. Quando fala de criança, eu preciso vir nas respostas no qual eles me perguntam. A pergunta do sujeito. E aí, diante da pergunta do sujeito, eu consigo fazer um quebra-cabeça no qual eu vou apresentar para ele possibilidades de famílias. Diversas, né? Diversas possibilidades de família.
Porque aí eu consigo começar a trabalhar com esse sujeito. Tipo, porque a criança, ela tem para ela como referência família. Então a gente começa a trabalhar, tirar esse lugar de família, o papai, mamãe, e pronto. E aí eu já vou de uma forma bem mais sutil, assim, eu começo, olha, pode ser só a vovó e você, pode ser eu, você, a vovó. E aí a gente vai colocando gradativamente famílias, juntamente com esse raciocínio dessa criança. Para o adolescente, ele já está ali com aquele raciocínio dele. Então aí eu vou ter que fazer com ele o quê? Dar 3 passinhos para trás, respirar 75 vezes, responder e depois respirar mais 55. E aí a gente vai. Devagarzinho, devagarzinho, até chegar a um dado momento, né? Que esse momento chega, ele chega. Porque acho que tem uma coisa, né, que você falou no começo, que assim, muitas vezes o adolescente está ali naquela posição de defender aquilo que ele acredita, né? Assim, e ele acaba sendo um tanto quanto refratário, digamos assim, né? As outras, e questiona muito mais, coloca muito mais, assim. Mas pensar que, quando a gente estava falando desse processo, se for o caso, né, de discutir um processo de aceitação dos pares, né, que a gente pode estar falando de adolescentes que convivem com outros adolescentes que sejam lésbicas ou que sejam, né, que tenham outras trajetórias, né, que estão passando por outros processos, essa coisa da gente pensar uma acolhida, né, assim, abrir, assim, tem uma pergunta do Uderson aqui, ó. Esse adolescente que questiona com essa forma de homofobia velada, é a criança que não teve a devida informação quando era criança? Então, acho que é isso, né? Assim, pensar que o adolescente, quando carrega quando ele é um adolescente homofóbico, né, Uderson, assim, isso é porque a gente está falando de um processo educativo, um processo formador, né? Que não teve a devida informação. O que você acha, Pri? Isso. Priscila, você foi travar na hora de responder. Pri, vamos ver se você volta. Deixa eu só dar um destaque. Eu acho que não é exatamente uma falta de informação, mas acho que quando a Priscila traz essa lógica da heteronormatividade, e a gente está discutindo justamente isso, como a gente não discute com crianças e com adolescentes essa pluralidade da vida, gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres e de homens, a Priscila caiu. Às vezes a gente cresce com essa discussão. Pri, volta! Volta! Vou ver se você está por aqui para eu te chamar. Ih, vamos ter que esperar a Priscila carregar aqui de novo. Pri, volta! Enquanto ela volta... tá quase no finalzinho, ela vai voltar, vou despedir dela. Mas vou aproveitar, Anderson. Mas ela não está aqui, ele da Márcia. Ela de fato caiu. Isso aconteceu com a gente. Aqui, voltou. Vou chamar. Eu acho que a gente tem que pensar. Pri. Volta, meu amor. Você estava respondendo a pergunta do Uderson sobre quando o adolescente faz essa lógica da homofobia velada, se é educação ou falta de informação. Assim, isso também ajuda, né? Porque se eu tenho uma construção de uma criança, né? Pensando numa criança, eu estou construindo juntamente com essa criança, né? Porque ela se constrói também. Eu estou construindo com essa criança essa identidade de respeito, de empatia, de respeitar o espaço do outro. Possivelmente, eu terei uma adolescente mais tranquilo nesse lugar. Porque também a gente não pode eliminar também o adolescente que foi construído a vida inteira como essa criança que teve toda essa informação, em determinado momento o sujeito dele entendeu que ele não quer saber disso e ele assume como esse sujeito homofóbico também. Porque essas duas vertentes, elas existem.
Existe o adolescente a criança ou adolescente que foi informado e que em determinado momento da vida ele já não quis mais seguir essa informação, porque o sujeito ele se forma. Senão eu vou dizer que eu estou formando o sujeito no tempo integral. Então, ele também se forma. Mas se você vem com essa criança que ela tem esse diálogo de uma forma aberta e tranquila, é muito mais provável que você tenha menos problemas nesse lugar com esse sujeito. Assim. Eu fico pensando que a gente, quando discute direitos de criança e adolescente, né, assim, às vezes a gente fica achando que isso é só acesso à política pública, né, acesso à educação, à saúde, à política de assistência social, a ser protegido disso, daquilo outro. Mas acho que tem um processo educativo para a vida na pluralidade que é muito importante. E ele não é um papel exclusivo da família, porque como as famílias não tiveram uma trajetória de serem educadas numa vivência da pluralidade, né, assim, porque nós estamos aqui fazendo uma discussão hoje. Se a gente pensar que as nossas avós, elas não fizeram esse debate quando elas tinham seus 30 anos. Elas não estavam fazendo essa discussão. Então, elas não educaram seus filhos dessa forma. Então, a discussão da educação para o respeito, para a acolhida, para o afeto, para a pluralidade, ela é de responsabilidade de todos nós, né? Eu acho Sim. que, por isso que eu acho que a gente, quando fala isso, assim, se é só educação, é só a informação dos adolescentes que faz com que eles tenham posturas homofóbicas ou coisas nesse sentido, eu não poria esse caldo só na família. Porque é isso, a gente não se educa exclusivamente na família e nem a família é a única responsável pela garantia dos direitos e acesso à informação de todos os sujeitos, né? Nós circulamos, nós somos sujeitos sociais. Então, acho que a gente pensar que a discussão de educar para o respeito, educar para a pluralidade, construir canais de afeto para acolher aos adolescentes, essas dúvidas dos adolescentes aí, é um papel de todos nós, né? Pri, nós vamos cair daqui uns 5 minutos. E o Instagram agora está com uma mania que é assim, você tem 30 segundos de live. Então, para evitar isso... antes era assim, você tem 2 minutos, mas agora é tipo, você vai cair, respira e você cai. Eu já vou fazer essas minhas últimas considerações, vou passar a palavra para você, porque eu acho que daqui talvez uns 5 minutos, a gente vai terminar. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, que é um processo coletivo também de discussão dessas pautas, né? Assim, de pensar que educação para o respeito, educação para a pluralidade, ela não é uma tarefa exclusiva da família, né? Então, nós que somos adultos, que circulamos com crianças e adolescentes, ou que exercemos funções educativas com outros adultos, a gente tem também uma tarefa de fazer essa discussão da pluralidade, do afeto, da acolhida, né? Assim, que eu acho que é super importante nessa discussão aí da visibilidade lésbica. Queria te agradecer demais e passar a bola toda para você agora. Corta, arrasa. Eu que agradeço, né? Vamos lá, vou ser breve, assim. Eu acho que você trouxe, Celinha, na sua fala, bem, bem nítida, assim, tipo, que essa é uma responsabilidade global. Se não adianta eu falar que é só a responsabilidade da minha irmã educar os meus sobrinhos ou só das mães dos meus alunos fazer esse papel. Não, isso é... O sujeito se educa diariamente, constantemente em todos os espaços. Todos os espaços são espaços para nos educar, todos os espaços. Então, que esses espaços comecem a compreender essa potência que ele tem na vida do outro. Porque isso é uma potência. Quando a gente abre a Brejo não é só um espaço de receber pessoas, de ter festa e tal, é um espaço de revolução, de educação,
de ajudar nessa transformação desse sujeito. Então, todos os espaços, o tempo inteiro, a gente está aprendendo, dialogando, conversando. As ruas conversam com a gente conversa com as ruas. Então, a gente precisa internalizar isso e entender que é importante esse diálogo o tempo inteiro. E não deixar também só isso, aí eu vou falar com o meu lado também, como responsabilidade exclusiva da escola. Isso. Isso é responsabilidade do pedagogo. É responsabilidade do professor educar esse sujeito, é responsabilidade dos pais. Não. Isso é responsabilidade da sociedade em geral. Isso não foi eu que disse. Colocaram lá no artigo 4 lá. Não foi eu. Então, vamos cumprir ele. Não está lá. É dever da sociedade em geral. Então, a gente precisa trabalhar com a sociedade em geral. Trabalhar com os postos de saúde, com a padaria, com a tia da cantina. Trabalhar com todas as pessoas sobre esse direito nem direito, sobre esse respeito também, né? Porque quando a gente partir desse lugar, assim, entender o que é respeito, a gente começa a compreender também o que é direito. E automaticamente a gente já vai exercendo os nossos deveres, direitos, deveres, que vira um mecanismo saudável. Que é isso que a gente precisa, desse mecanismo saudável. É ele que falta. E eu vejo que, de leve, a gente está indo colocando olhinho nessa manivela, que às vezes faz uns barulhinhos, mas está entrando, assim. Eu acho que é isso, assim, né, Celinha? É só isso tudo, né, Priscila? A gente só tem que fazer digamos assim, um processo de educação e acolhida por meio do afeto. Tem só que revolucionar a forma como que a gente se interage com as pessoas, né? Exatamente. Tipo assim, galera, vamos lá. Começa a aprender sobre afeto e a gente dialoga com qualquer outro assunto. A gente dá conta. Vamos falar sobre afeto. Depois daí a gente puxa qualquer outro assunto. Porque o afeto é uma frase clichê, mas é legal, ele nos afeta. Tipo, que é importante isso. Eu acho que é isso. Tudo. Acho que é só isso tudo, né, Pri? Isso. Vou super te agradecer de novo, agradecer todo mundo que passou por aqui, que esteve com a gente, a Rosa, a Carol, Fabi, ele da Márcia, não vou citar todo mundo, porque senão a gente vai, o Russo passou por aqui também, Flavinho passou por aqui também, porque senão a gente vai esquecer das pessoas, não é essa a ideia. Queria super agradecer o apoio do Brejo das Sapas, né, da Brejo das Sapas, que é super legal, eu acho que é uma iniciativa muito importante de fazer a pauta da visibilidade lésbica, e super a sua presença, né, assim, dizer para as pessoas, porque aqui, gente, quem não conhece, a Priscila tem um projeto super legal de educação, que chama Thomas Educação, procurem ela aqui no Instagram, apoiem a iniciativa tanto da Brejo quanto da Thomas Educação, porque é muito legal, são duas iniciativas aí de promoção de direito e respeito, é muito importante que a coletividade apoie mesmo, né, assim, nesse sentido. Vanessa está aqui, ó, que é conselheira tutelar, uma super parceira também de todo mundo. Dizer para quem está aqui, que está perguntando, a live vai ficar salva aqui no IGTV da Célia Narras Consultoria, e depois a gente carrega ela no YouTube. Até sexta-feira ela já está disponível aí no YouTube para todo mundo rodar, ver, discutir, levar. Pri, estão pedindo para você falar qual que é o link do seu Instagram, seus 3. Ou então, eu estou na @Thomas Educação, que é o da Thomas Educação, @Brejo das Sapas BH, que é o da Brejo, e o meu é @Pris Thomas. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Pris, super beijo. E aí, em seu nome, eu agradeço demais todo o coletivo da Breja que esteve aqui com a gente, né? Rodrigo, a Josi, a Mari, né? Que vocês estão aí encabeçando essa discussão, encabeçando esse espaço, esse momento, esse ponto de afeto, de acolhida aí para a comunidade. Então, assim, dizer que eu super agradeço vocês. E é isso, né, Pri? Até daqui a pouquinho, quando a gente vai arrumar outra coisa para a gente poder vir conversar aqui. O Rodrigo pôs todos os arrobas da Priscila aí. 30 segundos, Pri. Rodrigo é um gato. Obrigadão, galera. Valeu, beijo. Agradeço vocês por ter ficado aí com a gente até agora. Beijão, valeu. Boa noite.
Tchau, queridos. Ó, tá Tchau, aí, tchau. ó. Procurem aí, @Pri Thomas, @Brejo das Sapas, @Thomas Educação, @Célia Narras Consultoria. E aí o Instagram, a live tá salva no Instagram.